Fala pessoal, como está a preparação de vocês aí para a OAB? Todo mundo firme, de quarentena, mas focado na aprovação? Então pessoal, essa é a nossa primeira aula agora de resoluções de questões de direito constitucional. A gente vai trabalhar primeiramente as questões do último exame, o exame 31, o último exame que aconteceu agora pela FGV também, né, como vocês já sabem. Então trabalharemos as 7 questões e aí eu já vou ensinar vocês agora a montar o caderno de resolução de questões de vocês. Nós faremos isso com várias provas, trabalharemos uma por uma, resolvendo todas as questões, e a partir de cada questão você vai adquirindo conhecimento. Então você vai separar uma matériazinha aí, a parte da de direito constitucional, que vai ter o conteúdo dado em sala, onde você vai anotando os tópicos importantes. Então você vai colocar lá, tópicos principais, e vai anotando mesmo, sem ordem de conteúdo, só conceitozinho rápido para você lembrar e tal, beleza? Então a gente vai começar uma questão aqui, você tem um conceito importante, eu vou falar para vocês, vou destacar, vocês peguem a nota. Vai ficar sem ordem, o conteúdo não vai estar na sequência da Constituição, mas você vai pegar esse vai ser o seu resumo pré-prova, aquele resumo fatal no final mesmo ali, ó, em cima da hora, pra você levar para a porta da escola e ficar lendo um monte de conceito para você chegar bem preparado. Tudo bem? Então, já pega um caderninho para vocês anotarem os conceitos principais, vamos trabalhar as principais questões. Eu vou dividir em blocos de 10 minutos, certo? Para não ficar muito cansativo para vocês, para tomar água e a gente segue nessa preparação. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, primeira questão. Quando a gente for iniciar, se vocês quiserem dar uma pausa, ler a questão sozinhos, pensar, maturar um pouquinho é bom, certo? Então a gente entra na questão, separa, lê ela e depois a gente segue na resolução. Mas vamos lá na leitura, ó. Preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais e, em especial, sobre o direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado Beta, PGE, procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de 2 grandes argumentos jurídicos. Em primeiro lugar, destacou que a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, promovida pelo Poder Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Um segundo argumento é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta os conceitos jurídicos que correspondem aos argumentos usados pelo PGE do Estado Beta. Certo? Então, olha só, pessoal. Vamos fazer algumas anotações aqui. Quando vocês se depararem com a questão, a primeira coisa que tem que ser feita é entender o que ela trata. Certo? Vocês têm que identificar o conteúdo que está tratando aquela questão. E as próprias alternativas, ela vai até dizer para você do que está tratando, qual assunto você tem que puxar lá da sua cabecinha, lá da sua caixinha do direito constitucional para resolver a questão. Olha, eu gosto sempre de resolver a questão e fazendo as anotações, marcando as principais informações. Então vamos reler agora, fazendo essas anotações, olha só. Preocupado com o grande número de ações judiciais referente a possíveis omissões inconstitucionais. Omissões inconstitucionais. O que vão ser omissões inconstitucionais, pessoal? Olha só. Quando a gente estudou lá o poder constituinte derivado reformador, a gente viu que tem uma limitação dele. Lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Lá está as limitações de cunho material. Ou seja, não pode ter emenda proposta a abolir aquelas situações. Se tiver, vai ser inconstitucional, né? Ali é um exemplo de inconstitucionalidade por ação, que é quando o legislador ele age com a postura inconstitucional, beleza? Isso vai servir para o legislador, vai servir para o administrador público. Quando você age, você tem um ato comitivo, você incorre em inconstitucionalidade por comissão, a inconstitucionalidade comitiva, que é por ação. Por omissão é quando o poder público ou o legislativo especificamente, deixa de atuar, certo? Então vamos pensar na situação. O próprio direito à greve do servidor público, eu trabalhei isso em sala, falei quem estava lá. Lá no artigo 37 ele prevê que o servidor público vai ter o seu direito à greve regulamentado por lei própria, né? O problema é que essa lei nunca foi editada, certo? Então já foi matéria de discussão junto ao STF, essa omissão do Poder Legislativo. Eles não regularam a lei de greve do servidor público. Então, eles incorreram em omissão inconstitucional. Eles foram inconstitucionais por omissão, ou seja, por não ter feito a lei que a Constituição manda.
Certo? E é interessante observar que quando eu estou tratando de omissão inconstitucional, nós vamos ter duas ações para trabalhar com ela. Um que vai ser um remédio constitucional, que é o mandado de junção, e a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, a ADEL. Mas a gente vai trabalhar isso mais para frente. Então tá, só para vocês entenderem o que trata omissão inconstitucional. É o deixar de fazer do Estado que gera a inconstitucionalidade. Então, ó, possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais e, em especial, sobre o direito à saúde. O Procurador-Geral do Estado, Beta, procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de dois grandes argumentos jurídicos. Em primeiro lugar, destacou a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão. Ó, isso aqui é muito importante. Direitos prestacionais de segunda dimensão. Ele fala que esses direitos, promovidos pelo Poder Judiciário, devem levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Disponibilidade financeira estatal. Esse aqui é o primeiro argumento, né? O segundo é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta conceitos jurídicos correspondentes aos argumentos dados pelo PGE. Então, ó, tem dois argumentos. A questão quer saber quais são esses argumentos, quais conceitos jurídicos o procurador está tratando. O primeiro conceito jurídico, a gente vai trabalhar daqui a pouco, ele é mais complexo. Mas o segundo, o que ele fala? Olha só. Ele fala relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. Olha o que o PGE está falando. Ele está com medo de incorrer em omissão inconstitucional porque o Estado não está cuidando devidamente do direito à saúde, né? Pelo que foi falado no anunciado. Aí, um dos argumentos dele, já para se defender dessas ações, é afirmar que o Poder Judiciário não pode, ele não tem legitimidade para fixar políticas públicas, que a competência para tal é do Legislativo. Olha só, ele está falando que um poder não pode ingressar na esfera do outro, na função típica do outro. Se ele está falando disso, ele está falando do que exatamente? Qual o conceito jurídico que fala que cada um dos poderes tem a sua função específica? Separação de poderes, não é? Essa aí está fácil de identificar. Se ele está falando que o judiciário não pode entrar na esfera do legislativo, ele está invocando o conceito de separação de poderes. Beleza? Então, olha só. Só por isso, né, já mata a questão. Você não precisa nem saber o primeiro argumento. Só tem uma alternativa que tem separação de poderes, como a segunda opção, que é a letra B, né? Ah, Felipe, então quer dizer que o primeiro argumento ali é o da reserva do possível fática? É a reserva do possível fática. Vamos tratar o que é isso? Olha só. Direito à saúde, como é tratada a questão, ele é um direito de segunda dimensão. Os direitos fundamentais, eles são classificados em dimensões, ou para alguns doutrinadores mais antigos, gerações de direitos. E isso também vai ser trabalhado em sala com calma. Mas só para ficar claro para vocês, os direitos de primeira dimensão são os direitos voltados às liberdades negativas, onde eu busco o não fazer do Estado. É o direito à vida, o direito à propriedade privada, o direito à participação política. Tanto que os direitos de primeira dimensão são chamados de direitos civis e políticos. Porque, olha só, nessa primeira dimensão de direitos fundamentais, eu quero que o Estado não interfira na minha vida. Tá certo? Eu quero poder viver a minha vida livremente, que ele não interfira na minha liberdade de viver, na minha propriedade privada. Então, esses direitos de primeira dimensão, eles não geram custos para o Estado. O Estado não tem que fazer nada. Ele só tem que não se intrometer. Compreende? Agora, os de segunda dimensão, como é o caso do direito à saúde, são os direitos sociais, como a própria questão trouxe. É os direitos que eu busco do Estado na prestação. Então, olha só, os de primeira dimensão, eu quero que o Estado não interfira na minha vida. Os de segunda, eu quero que o Estado preste serviço. Então, vai ser o direito à saúde, direito à educação, direito ao convívio, direito à segurança pública. Esses direitos de segunda dimensão já geram um custo, você concorda comigo? Que saúde pública tem um custo, que educação pública tem um custo. Então, para esses direitos de segunda dimensão, existe o conceito de reserva do possível. Olha, se eles geram um custo para o Estado,
Nada mais justo do que o Estado também poder falar, opa, peraí, você tem esse direito. Só que se eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não posso se responsabilizar. O que eu vou fazer? Dinheiro não dá em árvore. Esse é o princípio da reserva do possível. Existe o direito consagrado no texto? Existe. Mas é possível aplicá-lo? Não. Exemplo claro é o direito social à moradia. É um direito social o direito à moradia. Mas todo mundo tem uma moradia própria? Não, né? Tem muita gente que paga aluguel, tem gente que nem casa tem. É um direito que não foi efetivado. Por quê? Porque tem custos para conseguir moradia gratuita para toda a população. Não é fácil assim. Então esse conceito de reserva do possível, ele vai se enquadrar nisso. E aí, quando eu falo em reserva do possível, eu tenho dois tipos de reserva do possível. A reserva do possível fática é aquela que fala sobre a indisponibilidade de recursos. Então, quando eu invoco a reserva do possível fática, é o poder público falando, eu não tenho dinheiro. Simplesmente não dá. Eu sei que você tem o direito. Está consagrado no texto, mas eu não tenho direito. Olha, é o que o procurador falou aqui, não foi? Olha só. Em primeiro lugar, destacou-se que a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, promovido pelo Poder Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Disponibilidade financeira. Ou seja, tem que ter dinheiro para isso. Então ele já está se precavendo lá, argumentando nesse sentido. Olha, o Estado não tem dinheiro para a saúde. Então ele está falando da reserva do possível fática. A reserva do possível jurídica, que é outra possibilidade, e tem algumas alternativas que põem ela, tipo a letra C, por exemplo, fala da reserva possível jurídica, ela fala, na verdade, da falta de previsão legal. Porque vocês sabem bem que verba pública não está lá disponível para o administrador a qualquer momento, meter a mão e gastar, meter a mão e gastar. Ele tem que ter previsão legal, previsão orçamentária, no plano plurianual, e também tem que ter competência para ele tomar posse daquele dinheiro, por assim dizer, né? Então, a reserva do possível jurídica diz respeito a isso, a falta de previsão legal ou competência para aquele gasto. Tranquilo? Então, se o dinheiro não existe, é fático, né? É fato, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Qual que é o pé de árvore que tem dinheiro aí para pegar? Não tem. Se não tem, não tem. E a jurídica, eu tenho uma limitação jurídica, por exemplo, a falta de previsão legal, a falta de previsão no orçamento plurianual daquela despesa. Tudo bem? Agora, então ficou claro ali, a nossa alternativa vai ser a letra B, né? Reserva do possível fático. Agora, só para a gente arredondar essa questão aí um pouquinho. O STF já entendeu que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos essenciais. O que isso quer dizer? Apesar da separação de poderes existir, em situações excepcionais, e essas situações excepcionais entenda, direitos previstos na Constituição, que o Estado deveria ter agido, o Poder Judiciário pode determinar à administração que tome medidas para efetivar, certo? A gente vai estudar isso aí especificamente, a teoria concretista lá do mandado de junção, mas só para vocês entenderem, já irei montando um caderninho de vocês, como eu falei, que o STF entende que em situações excepcionais, o Poder Judiciário determina que a administração tome medidas para assegurar aqueles direitos. Beleza? Mas, de toda sorte, o argumento do PGE em questão é sobre a separação de poderes, né? Vocês já viram que, pelo entendimento do STF, provavelmente esse argumento não vai colar. Mas a questão é sobre quais conceitos jurídicos o PGE estava levantando. Reserva do possível fática e separação de poderes. Tudo bem, então? Eu paro aqui na tela da próxima questão e a gente volta já no próximo bloco. Beleza?